boa noite, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Nesta segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020, vamos a mais um vídeo no canal Falando com Deus. Desde já peço que você assista até o final, para que então o Espírito Santo possa falar com você. Aliás, para que o Espírito Santo possa falar com nós grandemente. E hoje eu quero falar acerca de um assunto que é um pouco polêmico ou de difícil entendimento. Algumas pessoas não compreendem, é por isso que eu vou falar acerca disto. Embora muitas pessoas também compreendem facilmente quando se deparam com esse versículo, que está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Vamos lá para a palavra de Deus? Desde já peço que você deixe o seu like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que aquele vídeo é de ajuda ou de auxílio para alguma coisa, independente de ser um vídeo que fala da palavra de Deus ou que fala de qualquer uma outra coisa. Quando você deixa o like, o YouTube vai entender que aquele vídeo é um vídeo que está sendo bem assistido e ele vai a mais pessoas, fazendo assim, então, no nosso caso, com que a palavra de Deus venha a ser divulgada de uma forma mais ampla, para que então as pessoas possam ter entendimento, conhecimento da palavra de Deus e posteriormente, então, salvação para aqueles que não têm e para aqueles que já têm a salvação, mas necessita de algum entendimento dentro da palavra, porque nem todos compreendem a palavra de Deus. Isso é natural, porque uns foram chamados para serem discípulos, outros apóstolos, outros bispos, presbíteros e assim por diante, até chegar naqueles que simplesmente são cidadãos do reino de Deus. Simplesmente digo eu assim, que em questões de hierarquia, né? Um chamado para cada coisa, um para evangelista, outro para isso, outro para aquilo. Tem aqueles que ganham a alma de uma forma direta e tem aqueles que ganham a alma de uma forma indireta. Inclusive esse versículo vai falar acerca disso também. Tem aqueles que evangelizam com o dinheiro, porque ela dá oferta na igreja, tal, etc. E ela evangeliza ganhando, alcançando pessoas e assim então, para que essas pessoas venham ouvir a palavra de Deus. E a fé é justamente isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. E mais uma vez, peço que você compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, a palavra de Deus. Vamos lá então? Vamos entender um pouco mais acerca disso. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, é a nossa chave de hoje, tá bom? Está escrito o seguinte, acompanhe comigo. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. O 12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão. Esse versículo, as pessoas falam, puxa, então se o dinheiro é a raiz de todos os males, então eu não posso ter dinheiro, eu não posso ter uma vida abundante, eu não posso ser rico. Ele vai explicar, se você ler o contexto, tá? Seria bom você estar lendo então tudo. Vamos ler um pouco mais, espera aí. Vamos lá ler do versículo 6 até chegar no 10, embora que nós já lemos o 10, né? 6. Olha, mas é ganho a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto que nada podemos levar dele. Morreremos sem nada, né? E também nascemos sem nada e morreremos sem nada, porque o que temos não podemos levar, a não ser aquele que tem buscado a vida eterna. Esse sim terá vida para todo sempre. Tendo, porém, sustento, no 8, tendo, porém, sustento e o nosso sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, estejamos contentes com aquilo que Deus nos dá. Ele está dando aqui um exemplo. Poxa, se você tem com que se cobrir, tem onde dormir, tem o que comer, esteja com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens
na perdição e ruína. Paulo está falando para Timóteo o seguinte: olha, você vem se preocupar, você ensina a igreja a buscar a vida eterna. Ensina o povo que o dinheiro é a raiz de todos os males, desde quando as pessoas vão se apegar a esse dinheiro e fazer do dinheiro um Deus. Porque ou você serve ao dinheiro, ou você serve a Deus. Não tem como alguém servir a duas coisas. E servir ao dinheiro é justamente você se apegar ao dinheiro. Porque quando muitas pessoas elas não têm uma vida financeira, como eu posso explicar, estável, não tem uma vida financeira boa, ou ela é totalmente pobre, totalmente pobre em relação, digo eu, financeiramente. Ela chega em uma igreja, ensinam para ela que ela tem que conquistar. Lógico que primeiramente tem que ensinar a salvação, né? Que aí se cumpriria o que o Senhor Jesus ensinou em Mateus 6,33. Assim tem que ser o trabalho da igreja, tá? Para que nós venhamos conquistar, ser fiel a Deus, tá bom? E não fazer do dinheiro o nosso Deus, e sim Ele, o Deus da nossa vida, o Senhor Jesus, o Deus da nossa vida, e não o dinheiro. O dinheiro tem que ficar, eu acho que em último dos planos. Tem que ter, família está na frente do dinheiro, saúde está na frente do dinheiro. Por exemplo, falando em saúde, estamos vivendo aí o momento do vírus, né? O momento do vírus é um momento aí, o que se fala é vírus, que tem matado pessoas com condições financeiras exorbitantes. Pessoas que têm muito dinheiro, porém, elas têm morrido por falta de algo que é gratuito, por exemplo, que é o ar. A pessoa não respira e acaba morrendo aí por uma coisa que Deus deu, para o bom e para o mal. Os dois usufruem da mesma coisa. Tá? Tanto os que servem a Deus, como os que não servem a Deus, como aqueles que servem às trevas. Nós temos essas classes de pessoas na Terra. Mas todos têm o mesmo ar. Respiram o mesmo ar, que é gratuito. Tomam a mesma água, que é gratuita. Tem o mesmo sol, que também é gratuito também. Ela tem a chuva, que também é de graça. Mas no meio dessa epidemia que está tendo agora, nesses dias, né? As pessoas estão morrendo por falta de algo que é de graça, tendo tanto dinheiro. Ou seja, o dinheiro não tem valor nenhum, no caso aí, nesse momento. E se o rico é apegado a esse dinheiro, ele vai dar de tudo para poder então comprar a saúde dele, para comprar então a vida dele. Coisa tal que ele não vai conseguir por conta do dinheiro. Porque muitos ricos estão morrendo e muitos pobres que não têm dinheiro estão sobrevivendo, como também estão morrendo. Então esse não é o caso. O dinheiro não é o caso aqui, não tem valor nenhum, por exemplo. O Senhor Jesus vai falar em Mateus 6,24, peraí, vamos lá, Mateus 6,24, fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é a entidade que ela tem por, não posso explicar, como base o dinheiro. Mamon significa que o dinheiro é o Deus do dinheiro, né? E o Senhor falou, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus ou o dinheiro. Ou você serve a um ou serve ao outro, não tem como você servir. Então, se a gente está na igreja, acabou de chegar na igreja, começou a conquistar, entenda uma coisa, o dinheiro que você conquista, porque você começou a entender aquilo, lógico que não é obrigado a estar na igreja para poder ter dinheiro, nada a ver uma coisa com a outra. É só eu me entregar para o trabalho, é só eu fazer o melhor que eu vou conquistar dinheiro, que eu vou ter dinheiro. Porque na verdade os homens mais ricos da face da terra, dessa terra, não servem a Deus. São pessoas que não servem a Deus, eu já falei isso aqui em algum vídeo. São pessoas que diretamente ou indiretamente, às vezes servem ao diabo de carteirinha, tá? De registro carimbado. Não servem a Deus. As pessoas que servem a Deus têm pouco dinheiro, essa é uma grande verdade, se for comparar em relação às pessoas que não servem. Nós somos um número pequeno em relação a esse fato que eu estou falando, a esse sentido, a esse assunto que me refiro em relação ao dinheiro. Mas entenda uma coisa, eu falo para você que você serve a Deus. O dinheiro que você tem, que Deus te deu, porque tudo que um servo de Deus tem, não é porque ele conquistou, entenda isso, é porque Deus te deu. Porque a partir do momento que você entrega a vida para Cristo, de fato, de verdade, tudo que você tem é porque Ele te deu. Você tem que dar glória a Deus por todas estas coisas. Porque se você não o faz, entende-se que você conseguiu por você, passando então você não ser mais dependente de Deus e dependente tão somente seu. Por isso que tudo aquilo que a gente tem foi o Pai quem nos deu e não veio de nós mesmos. Entendeu? Segundo a palavra de Deus. Porque tudo que temos vem do alto.
e não vem de nós mesmos. Aqueles que têm entregado a vida para o Senhor Jesus Cristo. E o dinheiro que você conquista, as conquistas que você tem obtido mediante a fé, é para que você ganhe, propague a palavra de Deus. Ele fala que muitos caem em laços, em concupiscência da carne, porque a gente passa a ter mais, não posso explicar, facilidade para ter as coisas. A gente pode viajar muito, tanto que muitos se desviam da fé. Elas chegam na igreja, conquistam muito dinheiro e acabam viajando muito. E daqui a pouco começa a fazer coisa atrapalhada, volta de novo para o vício, para a bebida, sei lá eu, para tantas outras coisas que ela fazia no passado. Então o dinheiro serviu de maldição para ela. Você entendeu? Por isso que Paulo vai falar, olha, cuidado, cuidado. Não se apega a essas coisas, se apega tão somente à palavra de Deus e ensina o reino de Deus. Porém, as pessoas têm que entender que não podem viver na miséria. Porque não é bom que a pessoa viva na miséria tão somente sofrendo. Nós temos que gozar dessas coisas, nós temos que nos alegrar com essas coisas. Não colocar em primeiro lugar, porque nós não somos cidadãos celestiais. Não somos cidadãos terrenos, somos cidadãos celestiais. Desculpa o erro. Nós não somos cidadãos daqui, somos do alto. Então temos que buscar, primeiramente as coisas de Deus, para que então as coisas daqui de baixo, para a gente suprir a nossa necessidade, tá? Segundo o objetivo do Senhor Jesus em nossa vida, segundo aquilo que Ele quer em nossa vida, venha acontecer. Esse é o principal objetivo de um cristão. Temos que pensar assim, que somos servos dele e dependemos do nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, então Ele que vai nos abençoar. Quando a gente trabalha numa empresa, por exemplo, quem que nos abençoa? Digamos assim, abençoa entre aspas. Quem paga para a gente todo mês? Não é o nosso patrão? Pelo nosso trabalho? Então, quando a gente entrega a vida para Cristo, é o Senhor Jesus Cristo que nos dá essas coisas, que permite com que nós venhamos ter essas coisas. Entendeu? Lógico que muitos servem a Deus e vivem uma vida que não tem recursos, que não tem dinheiro. E por mais que ela tenha lutado, tenha sido fiel a Deus, ela não tem tido uma vida regalada. Mas entenda uma coisa, nem todo mundo foi chamado para ter condições financeiras de uma forma grande, porque o Senhor Jesus sabe a quem dá. O Senhor Deus sabe a quem dá e o objetivo que Ele quer que aquela pessoa venha usar aquele dinheiro. É para propagar o Evangelho, é para propagar o reino de Deus. Esse é o principal objetivo. Você vê que Eclesiastes vai falar, Salomão vai falar no livro de Eclesiastes 2:24. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem de Deus. Então, você vê que Salomão fala, eu vi que isso vem de Deus. O homem poder gozar dessas coisas, do seu trabalho, do seu suor, ele poder se alegrar com aquilo, se alegrar com a família, poder dar o melhor para a família segundo a condição de cada um. Tá? Porque, como eu falei agora há pouco, nem todo tem a mesma condição e você não tem que ficar triste por isso. Eu não sou rico, por exemplo, não chego nem aos pés dessas coisas, mas eu agradeço a Deus e louvo todos os dias por essas coisas, porque eu sei que Deus é comigo, porque eu também sei e tenho consciência que eu estou aqui de passagem, eu não sou daqui, eu sou do alto, então eu tenho que me preparar para o alto. Sabemos bem que todos nós temos erros e falhas, é por isso que nós temos que nos consertar todos os dias diante de Deus, para que então não venhamos ser pegos de surpresa, porque ninguém sabe a hora que ele vai vir, ninguém sabe a hora que Ele vai chegar e vai nos chamar para morar com Ele. E se Ele nos chamar numa hora que nós não estamos preparados, então é certo que estaremos perdidos. Então eu quero que você entenda isso nessa noite, que é o amor ao dinheiro que pode fazer com que você venha perecer. Pode fazer com que você venha se desviar dos caminhos. Por conta de não ter tempo mais de buscar a Deus, de estar envolvido muito com a empresa, estar muito envolvido com sua vida pessoal. Entenda uma coisa, a sua vida pessoal não deve ser sua, ela deve ser de Cristo. Jesus Cristo tem que estar primeiro, antes da sua vida pessoal, Ele tem que estar. Então somente aí depois é que você pode imaginar ter uma vida pessoal, tá? Depois que Cristo estiver em primeiro lugar na sua vida, para que então a gente não venha se corromper, sabe, com aquilo que a gente conquista nessa terra. Porque como falou aqui, eu falei em Timóteo, a gente veio sem nada. E quando nós morrermos, descermos à sepultura,
também nós não levaremos nada. Ainda que a família coloque e jogue ouro lá, que eu duvido muito que jogue na cova o ouro, não vai servir de nada. Né? A pessoa não vai conseguir levar consigo aquilo. Antes virá um ladrão, desenterrará e roubará todo o ouro. Isso é certo. É por isso que o Senhor Jesus vai falar que não devemos juntar tesouro aqui na terra, aonde a traça corrói, aonde a ferrugem come, porém no céu, nem aonde a traça consegue corroer e nem o ferrugem também consegue estragar. O tesouro que nós temos que preparar e lutar para ter é justamente o reino dos céus. E esse, com certeza, ninguém pode nos tirar. Não há ladrão que possa roubar. Satanás tem tentado todos os dias desviar não só a mim, como a você que está do outro lado me ouvindo nesse momento. E você que não conhece a Deus, eu sempre falo isso e faço o apelo para que você se entregue para Cristo, para salvar a tua alma. Porque a tua vida física, a minha vida física, não tem valor nenhum. Nós estamos bem hoje, amanhã nós não sabemos como estaremos. Por exemplo, a gente pode, aqui, estar andando, acontece alguma coisa, não vou falar sobre tragédia, acontece alguma coisa e tudo acaba ali, a gente não está preparado para nada, e aí? Quem irá, arrebatar a nossa alma? Quem nos tomará? Será Deus ou será as trevas? O Senhor Jesus Cristo, ele falou para aquele jovem rico, para quem conhece essa passagem, que havia um jovem rico, e ele falou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor fala para ele: olha, os mandamentos, tal, etc, ele vai falar. E ele fala: puxa, tudo isso eu tenho observado. Desde a minha mocidade eu tenho feito essas coisas. E aí o Senhor Jesus Cristo olhou para ele e falou: olha, uma coisa te falta. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, né? Reparte com os pobres e me segue. Tá? E aquele homem rico, ele ficou triste. Ele baixou a cabeça e ele foi embora. Ele era apegado ao dinheiro. Por isso que o Senhor Jesus vai falar que nós não podemos servir a dois senhores. E você vê que é interessante, olha o detalhe só. O Senhor Jesus Cristo escolheu ele para ser um discípulo também dele, um apóstolo dele. Ele falou para segui-lo: vem e me segue. Ou seja, seja um dos meus. Seja um daqueles que vai levar a palavra de Deus. E ele o negou, de certa forma, porque ele não o fez. Pedro, por exemplo, o irmão dele estavam pescando com o pai ali, tudo, ele largou tudo. Não sei se eles tinham uma vida assim, como eu posso dizer, se eles só tinham para comer, ou se eles tinham uma vida um pouco instável, porque a Bíblia vai falar que havia empregado. Então eu entendo que quando há empregado, a pessoa tem uma certa condição para poder pagar o empregado. Então, só que Pedro largou tudo, né? Eles largaram tudo ali, as suas redes, e foram seguir o Senhor Jesus Cristo. Já este homem, riquíssimo, ele simplesmente ficou triste, chateado, e viu que aquilo não dava para ele. Ou seja, havia nele o amor a mamão. Havia nele o amor ao dinheiro. E esse amor tal pode fazer com que eu ou com que você possa se perder. Porque esse dinheiro que pode servir para abençoar outras pessoas, no sentido de levar a palavra de Deus, ou de levar até mesmo o alimento físico aos necessitados, porque o fato de eu fazer isso, eu já estou pregando a palavra de Deus, ainda calado, né? O fato de eu visitar, o fato de eu levar o alimento àqueles que não têm, um morador de rua ou em algum lugar desse tipo, ou algum vizinho que necessita, eu já estou levando aí a palavra de Deus, de certa forma, e também fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E é isso que eu quero que você entenda nesta noite, que o problema não é ter dinheiro. O problema não é você ser uma pessoa rica e bem-sucedida. O problema é você usar o seu dinheiro tão somente para fins próprios. Porque, repito mais uma vez, Deus deu para mim, para você e para tantos outros uma única finalidade: de propagar o Evangelho e de levar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E até quinta-feira, na live, né, no Facebook, às 19 horas. Tá bom? É certo que até lá o Espírito Santo vai preparar uma palavra aí muito forte para abençoar a nossa vida. Pessoal, que Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor.